Muitos homens acreditam que quando uma esposa vai embora, a vida dela desmorona em tristeza. Eles imaginam que ela sentirá solidão, culpa e um arrependimento profundo por ter destruído a família. Mas a realidade é muito mais perturbadora e visceral. O divórcio não é apenas o fim de um contrato social ou de um sacramento religioso. Ele é o gatilho que ativa algo profundo dentro da mente feminina. Algo que a história, a biologia e a psicologia já mapearam com uma precisão cirúrgica. Em um curto espaço de tempo, a mulher que você conhecia, aquela que dividia o café da manhã e os planos de futuro, começa a mudar. Não aleatoriamente, não por acaso, mas seguindo um padrão algorítmico observado por gerações. Seja bem-vindo ao estoicismo cru. Aqui nós não vendemos mentiras confortáveis. Nós dissecamos a realidade para que você possa caminhar sobre os escombros sem cortar os pés. Se você busca a verdade, por mais amarga que seja, você está no lugar certo. Primeiro, vem o colapso. O status cai, as finanças tremem, o conforto desaparece. Depois vem a fuga, a busca por atenção, a perseguição por excitação, o salto de uma emoção temporária para outra. Mas quando a excitação morre, e ela sempre morre, a amargura se levanta. Ela reescreve o passado, pinta a si mesma como a vítima imaculada e transforma você no inimigo absoluto da história dela. Isso não é o caos. Isso é um programa, um instinto oculto na natureza humana que desperta após a perda. E uma vez que você entende isso, você percebe algo poderoso, algo que os estoicos como Marco Aurélio e Sêneca tentaram nos ensinar há milênios. A mulher que ela se torna após o divórcio não é moldada por você. Ela sempre esteve neste caminho. Saber disso é onde sua liberdade começa. Vamos analisar a anatomia dessa transformação, não com ódio, mas com a frieza de um cirurgião. Precisamos entender a fase da festa, o colapso financeiro, a cisão narrativa e a fortaleza do ressentimento. Quando a fundação financeira e social desmorona, a mente não fica em quietude. A mente destreinada, aquela que não conhece a disciplina estoica, corre. Ela corre procurando conforto, procurando algo para abafar a dor da perda e o medo do futuro. E aqui, a história nos oferece um padrão familiar e repetitivo. Na Londres, assolada pela peste de 1665, Samuel Pepys, um famoso diarista da época, descreveu viúvas que, despidas de maridos, renda e posição social, corriam para novos apegos quase instantaneamente. Algumas se alinhavam com comerciantes ricos, outras com oficiais de moral questionável. Para os vizinhos, parecia indecente, viúvas encontrando companhia dias após o enterro. Mas Pepys viu claramente. Isso não era luxúria, isso era sobrevivência. Quando o instinto de resistir assume o controle, a moralidade é facilmente empurrada para o lado. A necessidade biológica de segurança e validação atropela a convenção social. No mundo moderno, o palco mudou. As ruas de paralelepípedos foram substituídas por feeds infinitos de redes sociais, mas o roteiro permanece idêntico. Em vez de rumores sussurrados nas ruas escuras de Londres, agora são postagens no Instagram e atualizações no Facebook anunciando a transformação. A mulher, antes conhecida como uma esposa suburbana quieta, dedicada ao lar e aos filhos, é subitamente fotografada em bares, praias, em restaurantes caros com drinks coloridos na mão. As legendas falam de liberdade, descoberta, de se encontrar. Elas gritam para o mundo que ela finalmente está viva, mas na realidade isso não é crescimento, isso é anestesia. Os psicólogos chamam isso de estratégia de acasalamento de curto prazo, uma cadeia rápida de casos, aventuras ou conexões casuais. O objetivo não é a permanência. O objetivo não é construir um novo império ou uma nova família. O objetivo é a validação imediata. Cada novo parceiro,
Cada nova experiência é uma prova tangível de que ela ainda é desejada, ainda é atraente, ainda é relevante no mercado social. Ela precisa confirmar que seu valor não evaporou junto com a aliança. A pesquisa confirma isso de forma brutal. Um estudo da Universidade de Michigan, analisando dados nacionais, descobriu que no primeiro ano após o divórcio, as mulheres entram em novos relacionamentos a uma taxa 40% maior do que os homens. 40%. É uma corrida frenética. Mas essas uniões raramente duram. Elas ascendem rapidamente como palha seca e colapsam com a mesma velocidade. Elas não são construídas para a estabilidade. Elas são construídas para distrair. E essa é a essência da fase da festa. Funciona como uma droga. Assim como os analgésicos entorpecem o corpo sem curar a ferida, a emoção de novos parceiros e passeios glamurosos entorpece o vazio sem resolvê-lo. Sêneca, o grande filósofo estoico, nos alertou sobre isso quando disse que quem não tem o que quer deve querer o que tem, mas a mente em caos faz o oposto. Ela busca incessantemente o que está fora para preencher o que falta dentro. Os jantares brilhantes substituem a mesa da família. O barulho dos concertos cobre o silêncio de uma casa vazia. As fotos nas redes sociais mostram sorrisos reais, sim, mas elas capturam o alívio da fuga, não a paz do contentamento. Existe uma diferença abismal entre alegria e euforia. A euforia é o grito do desesperado tentando se convencer de que está feliz. Se você está ouvindo isso e já presenciou essa transformação, se viu a mãe dos seus filhos agir como uma adolescente em busca de aprovação, comente agora a palavra verdade para sabermos que você não está sozinho nessa observação. Mas todo efeito químico desaparece. As noites fora se confundem em repetição. A atenção perde seu poder. Os relacionamentos terminam tão subitamente quanto começaram. O riso começa a soar oco. A validação para de funcionar. E quando a máscara escorrega, a realidade retorna. A corrida frenética pelo prazer não pode continuar para sempre. É fisicamente e financeiramente insustentável. E quando termina, algo mais sombrio toma seu lugar. A amargura. A fase da festa não é o estado final, é uma ponte, um desvio temporário onde medo, instinto e biologia colidem para atrasar o acerto de contas inevitável. Mas toda ponte tem um fim, e quando esta termina, ela não é deixada mais forte. Ela é deixada enfrentando uma verdade mais dura, despida de distrações, o anestésico passa, o ruído desaparece. E nesse silêncio pesado, as primeiras faíscas de ressentimento começam a crescer. Aqui entramos no conceito do colapso. O problema com todo agente entorpecente é o mesmo. A tolerância aumenta e o efeito diminui. A chamada fase da festa não é exceção. Não importa quantas noites tarde são gastas em salas lotadas. Não importa quantos fins de semana são preenchidos com viagens ou novos rostos. O brilho eventualmente desbota. Os clubes esvaziam. Os amantes se afastam. As notificações nas redes sociais diminuem para um gotejamento irritante. E o que resta não é excitação, mas silêncio. É dentro desse silêncio que o verdadeiro colapso começa. Ela pode tentar correr mais rápido, reservar outro feriado, dizer sim a outro romance casual, procurar por mais uma distração. É a corrida dos ratos emocional. Mas em algum lugar lá dentro, ela começa a sentir que a emoção se foi. O que antes parecia intoxicante, agora parece raso. A pressa da independência coalha em mal-estar, depois amadurece em algo mais pesado. A amargura. Essa amargura não explode ruidosamente como uma bomba. Ela se infiltra silenciosamente como água através de rachaduras no concreto. Ela se mostra quando ela finalmente pausa tempo suficiente para fazer uma pergunta perigosa para si mesma. Por que ainda estou infeliz? Essa pergunta ameaça a ilusão porque aponta para a verdade.
Nenhuma quantidade de distração pode substituir o que foi perdido. Nenhuma quantidade de curtidas substitui a lealdade de uma vida construída a dois. Mas admitir isso seria insuportável. Seria admitir o fracasso. E assim, a mente toma um caminho mais fácil. O caminho da menor resistência. Ela procura um culpado. Esse culpado raramente é o eu. Para aceitar seu próprio papel no desastre, significaria enfrentar o arrependimento. E o arrependimento é um peso esmagador demais para carregar para quem não tem estrutura estoica. Em vez disso, a culpa é projetada para fora. O ex-marido torna-se o vaso perfeito. Ele se torna a explicação para o vazio, o símbolo de cada falha, a razão para cada sombra que a segue. O colapso é mais do que um colapso emocional. É uma espécie de armadura psicológica. Para se proteger do desespero, a mente começa silenciosamente a remodelar o passado. O que antes era um casamento complicado com falhas compartilhadas é reformulado em um conto austero e unilateral. A voz interior começa seu canto monótono. Ele desperdiçou meus anos. Ele destruiu minha alegria. Ele é a razão pela qual minha vida parece quebrada. E aqui, precisamos falar de números. Quando as pessoas imaginam o divórcio, geralmente o imaginam em termos emocionais: tristeza, solidão, raiva. Mas o impacto do divórcio pode ser medido em números frios. E esses números pintam um quadro muito mais severo do que qualquer drama de novela. Um número se eleva acima de todos os outros: 73. De acordo com um grande estudo publicado no Jornal de Saúde e Comportamento Social, dentro de apenas 18 meses após o divórcio, 73% das mulheres experimentam um declínio acentuado em seu padrão de vida. Em termos simples, quase 3 em cada 4 mulheres enfrentam uma queda financeira e social grave. Isso não é sobre perder um pouco de dinheiro extra para gastos supérfluos. Não é sobre pular a refeição ocasional fora ou adiar a compra de roupas novas. É muito mais severo. Representa o colapso de todo um estilo de vida. A casa espaçosa é trocada por um apartamento apertado. Crianças que antes tinham acesso a melhores escolas e atividades constantes, de repente enfrentam cortes. Viagens ao supermercado, uma vez rotineiras, agora parecem exercícios tensos em orçamento. O que pode ser comprado hoje? O que tem que esperar? O que deve ser abandonado inteiramente? Feriados, férias, até confortos simples começam a desaparecer. A vida, uma vez segura, começa a parecer trêmula. Esse tipo de colapso ataca em múltiplas frentes. Materialmente, os confortos encolhem. Socialmente, os outros começam a notar. Vizinhos, parentes, amigos, e com isso vem a comparação, o embaraço e a vergonha. Psicologicamente, o impacto corta ainda mais fundo, porque para muitas mulheres, seu senso de segurança e identidade estava ligado diretamente ao seu casamento e ao status que o marido provia. Imagine isso como uma casa física. O casamento fornecia as paredes e o telhado. Quando o decreto de divórcio é assinado, é como se a estrutura fosse arrancada durante a noite. Os móveis permanecem, as memórias permanecem, mas a proteção se foi. O que antes parecia seguro, agora está exposto aos elementos. E aqui reside a verdade crítica que poucos têm coragem de dizer. Esse colapso externo, embora fácil de ver e medir, não é a história completa. É apenas a faísca. A queda financeira e social é o primeiro dominó, desencadeando uma reação em cadeia dentro da mente. Porque uma vez que o mundo exterior desmorona, o mundo interior é forçado a reagir. E raramente o faz com calma. Reage com medo. Reage com busca frenética, reage com padrões tão regulares que psicólogos e historiadores podem prevê-los com uma precisão assustadora. O número 73 não é apenas uma estatística. É a primeira linha de um roteiro previsível, um padrão que se repetiu em inúmeras vidas. Marca o início do desenrolar,
Uma queda que não termina com dinheiro, mas abre a porta para uma tempestade muito mais perigosa dentro da psique. E essa tempestade é onde agora voltamos nosso foco, a cisão narrativa, ou como os psicólogos chamam, narrative splitting. Quando o alto da festa desaparece e o silêncio assume, o vazio torna-se insuportável. As noites fora estão terminadas, as distrações perdem o brilho e a mente começa a procurar uma explicação. Mas virar-se para dentro, como faria um estoico, examinando a própria alma e admitindo que parte do sofrimento vem de suas próprias escolhas, é doloroso demais. Arrependimento significa responsabilidade e responsabilidade exigiria mudança, exigiria humildade. Então, em vez disso, a mente toma outro caminho. Ela reescreve o passado. Essa reescrita não é aleatória ou caótica. É um mecanismo de defesa brutal. É a redução de uma história confusa e complicada em um conto claro e simples. Heróis e vilões, inocência e culpa, certo e errado. O estudo de longo prazo do Dr. J. M. Diamond, com mais de 500 casais divorciados, capturou esse processo com clareza perturbadora. Preste atenção nisto. No rescaldo imediato da separação, quando as emoções ainda estavam frescas, tanto homens quanto mulheres ainda falavam com nuances. Eles admitiam sua própria parte no colapso. Eles descreviam seus casamentos como estratificados e complexos, cheios de erros de ambos os lados. Naqueles primeiros meses, o passado ainda mantinha tons de cinza. A verdade ainda respirava. Mas 18 meses depois, as histórias mudaram dramaticamente. Para muitas mulheres, as sutilezas desapareceram. As áreas cinzentas foram apagadas. Os anos complicados de risos compartilhados, luta e amor foram reformulados como uma narrativa plana de dano e opressão. Nesta recontação, ela era a vítima absoluta, suportando anos de maus tratos. Ele era o vilão, o único arquiteto de sua dor. Uma década ou mais de vida juntos colapsou em uma única fábula, a traição. Essa mudança faz mais do que distorcer a memória. Ela remodela a identidade. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Aqui, ela altera a visão do passado para proteger o ego no presente. Ela não se vê mais como uma parceira falha em um relacionamento fracassado. Ela agora se vê como uma sobrevivente, alguém que suportou a crueldade e escapou. Essa nova identidade torna-se o filtro através do qual ela interpreta tudo, o passado, o presente e até a visão de seus filhos sobre o pai. Para o ex-marido, essa mudança parece irreal, parece loucura. Ele ouve acusações que não soam nada como o casamento que ele lembra. Desentendimentos comuns são reestruturados como abuso emocional. A tensão financeira torna-se prova de egoísmo. Pequenas imperfeições são ampliadas em padrões vitalícios de crueldade. Para ele, parece entrar em uma falsa realidade, como se estivesse vivendo em um universo paralelo. Para ela, parece sobrevivência. A função da cisão narrativa não é a precisão, é a defesa. Ao pintá-lo como um monstro, ela se protege do peso insuportável da dúvida. Se ele sempre foi o problema, então ela foi justificada em partir, ou em destruir a família. Se ele sempre foi cruel, então ela não tem culpa. É por isso que a razão, a evidência e a lógica caem por terra quando você tenta argumentar. A fortaleza de sua nova história não é construída sobre fatos. É construída sobre a necessidade de sobreviver emocionalmente. E uma vez construída, não pode ser desmantelada por argumentos ou provas. A cisão narrativa não é apenas uma estratégia de enfrentamento, é a base da próxima fase. Uma vez que o conto é reescrito, o ressentimento tem um suprimento infinito de combustível. E com esse combustível, o fogo pode queimar silenciosamente, mas ferozmente por anos, até décadas.
Entramos agora na fortaleza do ressentimento. Uma vez que o casamento é reimaginado como um conto simples de vítima e vilão, a história começa a solidificar. Com o tempo, ela para de mudar e endurece em algo permanente. O que se forma não é apenas uma crença, mas uma estrutura, uma fortaleza construída de rancor. Como qualquer fortaleza, seu propósito é proteção. Cada memória negativa torna-se uma pedra. Cada falha do ex-marido torna-se cimento. Cada decepção, grande ou pequena, é reaproveitada como evidência para fortalecer as paredes. Até mesmo momentos neutros ou inocentes, quando filtrados através da amargura, são torcidos em armas. Dentro destas paredes, o ex-marido é despojado de sua humanidade. Ele deixa de ser um homem, um pai, um ser humano falho tentando fazer o seu melhor. Ele se torna um símbolo, um lembrete constante de tudo o que ela sente que foi roubado dela. Se o dinheiro acaba, deve ser culpa dele. Se uma criança luta com a escola, ele é o culpado. Se ela se sente sozinha, é por causa dos anos que ele tirou dela. Mas o perigo desta fortaleza não é apenas que ela a protege da dúvida. Ela lentamente consome tudo o mais. A amargura se infiltra em conversas com amigos que se transformam em ensaios da mesma história de traição. Desafios no local de trabalho são rastreados até ele. Até mesmo novos parceiros românticos se encontram medidos contra o vilão que ela afirma ter escapado, deixando a confiança impossível. E então há as crianças. Muitas vezes elas também são puxadas para dentro da fortaleza, não sempre por crueldade consciente, mas porque a história exige lealdade. Se ela é a vítima e ele é o vilão, espera-se que as crianças tomem partido. Elas ouvem coisas como "seu pai não se importa realmente" ou "não podemos fazer isso por causa do que ele fez". Às vezes as mensagens são sutis, outras vezes explícitas, mas o resultado é o mesmo. A criança é convidada a habitar a fortaleza também. Essa remodelação não apenas altera o passado, distorce o presente. As crianças podem começar a repetir sua amargura, expressando palavras que não são suas, mas ecos da narrativa dela. Seu vínculo com o pai torna-se tenso, não por causa do que realmente aconteceu, mas por causa da história que tem que ser preservada. Isso é o que chamamos de alienação, um veneno lento que corrói a alma da próxima geração. O grande ressentimento não é uma raiva súbita, é um fogo lento e constante. Ao contrário do caos selvagem da fase da festa, este estágio é calmo, metódico e duradouro. Ele come a memória, corrói a confiança e remodela a realidade. Pode durar anos. Para o ex-marido, é desorientador. Qualquer tentativa de se defender, de mostrar fatos, de raciocinar, apenas fortalece as paredes. Cada negação é torcida em prova de sua manipulação. Cada explicação é reformulada como gaslighting. Ele não está mais em diálogo com uma pessoa. Ele está lutando contra uma fortaleza projetada para torná-lo o inimigo. E essa é a tragédia do ressentimento. Não é simplesmente uma emoção, mas uma construção. Uma prisão da mente que aprisiona não apenas ela, mas todos ao seu redor dentro de suas paredes. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não ser como aquele que causou a ferida." Mas aqui, a ferida é mantida aberta propositalmente, usada como um distintivo de honra. Nesta fase, o ciclo atingiu sua conclusão. O colapso levou à festa. A festa terminou no choque. O choque desencadeou a reescrita do passado. E agora, com o ressentimento gravado na pedra, a fundação está pronta para a próxima evolução. O que se segue não é mais reação, mas transformação. Destas cinzas emergem 3 arquétipos duradouros: a vítima perpétua, a realista endurecida e a rara fênix renascida. As pessoas tendem a pensar que a personalidade é fixa. Não é. O trauma e a narrativa que contamos sobre o trauma cristalizam a personalidade em formas rígidas.
Vamos analisar o primeiro arquétipo, a vítima perpétua. Ela nunca solta a ferida. O divórcio não é apenas algo que aconteceu em um ponto da linha do tempo. Torna-se a marca definidora de sua identidade. Se você perguntar quem ela é 10 anos depois, a resposta ainda girará em torno do que foi feito a ela. Cada revés, cada falha futura é filtrada através dessa história. Ela encontra refúgio na culpa, mas nunca encontra libertação. Ela se torna viciada na simpatia dos outros. E quando essa simpatia seca, ela se torna amarga com o mundo inteiro. Ela é a personificação da impotência aprendida. O segundo arquiteto é a realista endurecida. Esta é a mulher que, depois de ser queimada pela decepção, redireciona toda a energia para a independência e sobrevivência material. Ela muitas vezes prospera financeiramente. Ela esculpe sua própria estabilidade a ferro e fogo. Mas ela paga com o coração. Relacionamentos não são mais construídos com base na confiança ou na entrega, mas no cálculo. O amor torna-se um passivo, um item de risco no balanço patrimonial. A intimidade é um perigo. Ela ganha autonomia, sim, mas perde a capacidade de conexão profunda. Ela se torna fria, cínica, vendo os homens apenas como recursos ou ameaças. Isso não é estoicismo. Isso é cinismo. O estoico se protege, mas não perde a humanidade. A realista endurecida mata uma parte de si mesma para não ser ferida novamente. E então há a fênix, o resultado mais raro. Talvez 1 em cada 100 casos. Esta mulher faz o que a maioria não consegue. Ela olha para o seu próprio papel no colapso sem piscar. Através de uma honestidade brutal, ela aceita sua parte e a transforma em poder. Ela não tenta reconstruir a velha vida, nem tenta culpar o ex-marido por cada respiração que ela dá. Ela entende que o passado morreu. Ela forja uma nova vida das cinzas, mais forte, mais estável e ancorada no autorrespeito, não na validação externa. Ela aplica, mesmo que sem saber, os princípios estoicos de amor fati, amor ao destino. Ela usa a dor como combustível para a virtude, não para o vício. A questão então se torna: o que determina qual desses caminhos ela trilha? É dinheiro? São os advogados? É o conselho do terapeuta? Nenhum desses. Eles influenciam as circunstâncias, mas não o destino. A resposta real encontra-se muito mais profunda em quem ela era antes mesmo de o casamento começar. Se ela carregava para o relacionamento um claro senso de si mesma, seus próprios valores, seus próprios objetivos, uma identidade não inteiramente ligada ao papel de esposa, então ela tem uma fundação para ficar de pé quando o casamento termina. Tal mulher, embora marcada, pode se erguer como uma fênix. Ela reconstrói porque seu valor nunca foi totalmente dependente de ser parceira de alguém. Mas se todo o seu eu foi construído sobre o casamento, se seu status, sua identidade, seu senso de valor estavam amarrados apenas a ser a esposa de fulano, então quando esse papel desaparece, assim também desaparece sua fundação. Ela é deixada com nada firme abaixo dela. Para ela, os resultados prováveis são sombrios. Ou a vítima eterna acorrentada à queixa, ou a realista endurecida selada na independência fria. E aqui está a revelação brutal para você, homem que está ouvindo isso. A direção dela nunca foi sua para ditar. Não foi definida por seus fracassos ou seus sucessos como marido. Foi determinada anos antes de você entrar na história dela, escrita na arquitetura do próprio mundo interior dela. E é aqui que a libertação vem para os homens. Você nunca foi o dragão que ela mais tarde pintou você ser. Você nunca foi o cavaleiro que falhou em resgatá-la. Você é simplesmente um homem que agora vê o projeto claramente. O caminho dela era dela desde o início. Essa realização é liberdade.
liberdade de carregar a narrativa dela nas suas costas, liberdade de se defender contra distorções construídas para a sobrevivência emocional de outra pessoa, liberdade para sair das ruínas da história dela e entrar na página em branco da sua própria. O casamento foi apenas um capítulo, o desenrolar dela, outro, mas o seu livro não está terminado. A verdade final é esta. Uma vez que você reconhece o roteiro que ela segue, você não tem mais que desempenhar um papel nele. Você pode fechar o livro dela e finalmente começar a escrever o seu. E escrever o seu livro exige coragem. Exige que você abandone a necessidade de ser compreendido por ela. Sêneca disse: muitas vezes é preciso coragem até para viver. Tenha a coragem de ser o vilão na história mal contada de outra pessoa, desde que você seja o herói na sua própria vida real. Não tente corrigir a narrativa dela. Deixe-a com sua fortaleza. Deixe-a com suas festas vazias ou com seu ressentimento silencioso. Isso não pertence mais a você. O que pertence a você é o agora. É a sua capacidade de reconstruir, não por vingança, não para mostrar a ela o que ela perdeu, mas porque é o seu dever como homem buscar a excelência, buscar a virtus. Se você sente o peso dessa verdade, se você entende que a liberdade real vem do desapego das opiniões alheias e do foco na sua própria construção, então você está pronto para o próximo passo. Não deixe que o colapso de uma relação defina o colapso da sua vida. Seja a rocha onde as ondas quebram e se dispersam. Seja a rocha onde as ondas quebram e se dispersam. Não porque você não sente, mas porque você decidiu que nada externo tem permissão para quebrar sua estrutura interna. Marco Aurélio nos lembrou em suas meditações: seja como o promontório contra o qual as ondas quebram continuamente, mas ele permanece firme e doma a fúria da água ao seu redor. Mas, para atingir esse estado, precisamos navegar por uma armadilha traiçoeira que derruba 90% dos homens nesta fase, a armadilha do Salvador. Quando você observa a fase da festa colapsar e a realidade bater à porta dela, seu instinto primitivo, aquele programado por milênios de evolução biológica para proteger a tribo, grita. Você vê a mãe dos seus filhos sofrendo com as próprias escolhas. Você vê o padrão de vida dela caindo, a instabilidade emocional, o desespero velado. E o que o homem honrado quer fazer? Ele quer intervir. Ele quer amortecer a queda. Muitos homens cometem o erro fatal de tentar resgatar a ex-mulher do abismo que ela mesma cavou. Você empresta dinheiro que não tem obrigação de dar. Você oferece suporte emocional para alguém que dias antes estava pintando você como o diabo para os vizinhos. Você tenta fazer a coisa certa, esperando que, ao mostrar bondade, ela acorde da transe, perceba o erro e a cisão narrativa se desfaça. Isso é uma ilusão, e é uma ilusão perigosa. Epicteto, o escravo que se tornou mestre da mente, nos ensinou a primeira regra da vida, a dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. As ações dela, os sentimentos dela, a narrativa dela e as consequências das escolhas dela não estão sob seu controle. Ao tentar salvá-la das consequências, você não está sendo nobre, você está sendo um facilitador do caos. Você está interferindo na ordem natural de causa e efeito. Pense nisso com a frieza necessária. Se ela reescreveu a história para transformá-lo em vilão, qualquer ajuda que você ofereça não será recebida como bondade, será recebida como reparação. Na mente dela, distorcida pela fortaleza do ressentimento, você não está ajudando porque é bom. Você está ajudando porque deve, porque é culpado. Sua generosidade apenas valida a narrativa de que você tem uma dívida impagável com ela. Você alimenta o monstro que está tentando apaziguar. Pare, agora. Deixe a gravidade fazer o seu trabalho. A dor é uma professora.
O colapso financeiro, a solidão, o vazio pós-festa, essas são as lições que a vida preparou para ela. Quem é você para ficar no caminho da realidade? Deixe-a sentir o peso total da existência sem a sua proteção. Somente quando o peso se torna insuportável é que existe alguma chance remota de introspecção. Enquanto você estiver lá segurando o teto, ela nunca precisará olhar para as fundações podres que construiu. Mas há algo ainda mais difícil de suportar do que ver o colapso dela. É suportar a destruição da sua reputação. Vamos aprofundar na morte social do homem divorciado. Quando a cisão narrativa acontece, ela não fica confinada à cabeça dela. Ela transborda. Ela precisa de aliados para sustentar a ficção de que é a vítima. E para conseguir aliados, ela precisa de uma campanha de recrutamento. Amigos em comum, familiares, até mesmo membros da sua família podem ser envenenados pelas histórias distorcidas. Você ouvirá rumores sobre si mesmo que farão seu estômago revirar. Ele era abusivo financeiramente, porque você tentava manter o orçamento. Ele era emocionalmente distante, porque você estava exausto de trabalhar dobrado. Ele me impedia de crescer. A dor da injustiça é uma das mais agudas para a mente masculina. Nós valorizamos a honra. Queremos gritar, mostrar as planilhas, mostrar as mensagens de texto, provar que é mentira. Queremos ir a cada amigo e dizer, não foi assim que aconteceu. O estoicismo nos oferece um remédio amargo, mas curativo, para essa febre de validação. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, que tinha o poder de executar qualquer um que falasse mal dele, escolheu outro caminho. Ele escreveu para si mesmo: a opinião de 10.000 homens não tem valor se nenhum deles sabe nada sobre o assunto. E por que você se importa com o julgamento de pessoas que não estavam dentro das 4 paredes da sua casa? Por que você busca a aprovação de amigos que estão dispostos a acreditar na pior versão de você sem ouvir o seu lado? Esses não são amigos, são espectadores do Coliseu, sedentos por sangue e drama. Quando você tenta se defender freneticamente, você parece culpado. O homem inocente e seguro de sua virtude não corre para explicar. Ele permanece em silêncio. O silêncio é a resposta mais ensurdecedora que você pode dar à calúnia. Imagine a seguinte cena. Ela conta uma história horrível sobre você em um jantar. Todos esperam sua reação, sua explosão, sua defesa apaixonada no Facebook. E você? Você continua treinando, você continua trabalhando, você continua cuidando dos seus filhos com amor e presença. Você não diz nada. Com o tempo, a dissonância cognitiva atinge os espectadores. Eles ouvem que você é um monstro, mas veem um homem disciplinado, calmo e focado. A mentira tem pernas curtas, mas a verdade tem resistência de maratonista. A reputação é algo externo. O caráter é interno. Os estoicos nos dizem para focar obsessivamente no caráter e deixar a reputação cuidar de si mesma. Se você perder amigos neste processo, celebre. O divórcio é o filtro mais eficiente da vida. Ele remove o peso morto social. Ele revela quem está ao seu lado por lealdade e quem estava lá apenas pela conveniência. Agradeça pela limpeza. Se você está sentindo a pressão desse julgamento agora, se sente os olhares tortos na igreja, no trabalho ou na família, comente honra para firmar seu compromisso com a verdade interior, não com a aparência exterior. Agora precisamos falar sobre a reconstrução, não a dela, a sua. Enquanto ela passa pelas fases previsíveis de colapso, festa e ressentimento, o que você deve fazer? Muitos homens caem na sua própria versão do colapso. O álcool, o isolamento, a perseguição de mulheres para preencher o ego ferido. Eles se tornam o espelho negativo dela. Não seja esse homem. A sua resposta deve ser o que chamo de o protocolo do fantasma. No momento em que o divórcio é inevitável, você deve desaparecer.
Não fisicamente para seus filhos. Para eles, você deve ser uma presença inabalável. Mas você deve desaparecer para ela e para o público. Corte o suprimento de informações. Pare de postar sua vida. Pare de tentar mostrar que está ganhando. A melhor vingança não é o sucesso visível, é o mistério total. Torne-se indetectável. Deixe-a imaginar o que você está fazendo. A imaginação dela criará cenários muito piores, ou melhores, do que a realidade, e isso a manterá desequilibrada enquanto você ganha terreno. Use esse tempo de silêncio para a expansão fractal do seu próprio ser. Sêneca dizia: é vergonhoso para um homem envelhecer sem ver a beleza e a força de que seu corpo é capaz. A primeira reconquista é física. O divórcio deposita toneladas de cortisol na sua corrente sanguínea. O cortisol é o hormônio do estresse que destrói músculos e acumula gordura visceral. A única maneira de queimar isso é através da dor física auto-infligida e controlada. Levante pesos pesados. Corra até seus pulmões queimarem. Aprenda a lutar. Isso não é vaidade, é alquimia. Você está transmutando a dor emocional em potência física. Quando você se olha no espelho 3 meses depois e vê um homem forte, com ombros largos e olhar focado, sua psicologia muda. Você deixa de se ver como a vítima rejeitada e começa a se ver como o guerreiro em reconstrução. A mulher que o deixou rejeitou uma versão sua que já não existe. Você matou aquele homem fraco na academia. A segunda reconquista é financeira. O estudo que citamos anteriormente mostrou que as mulheres perdem padrão de vida. Mas e os homens? Estatisticamente, o padrão de vida dos homens aumenta a longo prazo após o divórcio. Mas apenas se eles não forem destruídos legalmente no processo e se focarem na missão. Sem uma esposa para gastar, sem a necessidade de manter as aparências sociais de um casal, seus recursos podem ser redirecionados. Invista em você, aprenda novas habilidades, construa fontes de renda. O dinheiro é liberdade condensada. Quanto mais recursos você tiver, menos você terá que tolerar desrespeito de chefes, de advogados ou de ex-esposas. O estoico não ama o dinheiro, mas entende que ele é uma ferramenta de autonomia. A terceira e mais difícil reconquista, a paternidade na fortaleza. Talvez o ponto mais doloroso seja ver seus filhos sendo puxados para a narrativa dela. A alienação parental é real e é devastadora. O instinto é combater fogo com fogo. Dizer aos filhos: sua mãe é mentirosa, ela fez isso e aquilo. Não faça isso. Se você falar mal da mãe deles, você está atacando 50% do DNA deles. A criança sente isso como um auto-ataque. Além disso, você a obriga a defender a mãe, fortalecendo a lealdade deles a ela. Use a técnica da rocha cinza, Grey Rock, combinada com a presença estoica. Quando as crianças vierem repetindo o roteiro dela, mamãe disse que você não pagou a escola, não fique com raiva. Responda com calma monótona e fatos breves, ou apenas ignore a provocação e mude o foco para o amor. Isso é um assunto de adultos. Vamos jogar bola? Crie no seu lar um santuário de paz. Na casa dela pode haver caos, falação, amargura e instabilidade de novos namorados. Na sua casa deve haver ordem, regras claras, silêncio e amor seguro. As crianças são inteligentes. Com o tempo, elas sentem a diferença de energia. Elas preferirão a paz da sua casa ao drama da casa dela. Você não vence a alienação com palavras, mas com a atmosfera. Seja o porto seguro. Lembre-se do imperador Marco Aurélio lidando com as traições em seu próprio círculo. Ele não se desesperava. Ele focava em seu dever. Seu dever agora é ser o pai que mostra, através do exemplo, como um homem lida com a adversidade. Seus filhos estão assistindo, eles estão aprendendo como lidar com a dor observando você. Que lição você está ensinando?
A lição do colapso e da amargura ou a lição da resiliência e da dignidade? Vamos tocar agora em um ponto que poucos discutem: a saudade e a nostalgia tóxica. Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo vendo a transformação dela, haverá noites frias, noites em que a memória prega peças. Você lembrará do início, do cheiro dela, das promessas. E a mente perguntará: onde foi que eu errei? Será que se eu tivesse feito X, tudo seria diferente? O estoicismo tem uma visão cirúrgica sobre o tempo. O passado está morto. Ele não existe. É apenas um rastro neural no seu cérebro. Sêneca nos alerta que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A nostalgia é uma forma de sofrimento imaginário. Você está sentindo falta de uma mulher que não existe mais. Aquela mulher das suas memórias morreu. A pessoa que habita o corpo dela hoje é guiada por novos instintos, novas narrativas e uma nova química cerebral. Querer voltar para ela é como querer voltar para uma casa que já foi demolida. Você só vai encontrar escombros e se machucar tentando viver lá. Aceite a morte do passado. Realize um funeral mental para o seu casamento. Chore se precisar, grite se precisar, mas enterre-o. E não visite o túmulo todos os dias. A vida acontece no presente. Hic et nunc, aqui e agora. Cada minuto que você gasta ruminando o passado é um minuto roubado da construção do seu futuro império. É um minuto que você não dedicou a si mesmo, aos seus filhos ou ao seu propósito. É um roubo de vida. O homem que entende isso torna-se perigoso. Perigoso para o sistema, perigoso para a mediocridade, porque ele não tem mais nada a perder. O pior já aconteceu. A família quebrou, o dinheiro foi, a reputação foi atacada. E ele ainda está de pé. O que pode derrubar um homem que já perdeu tudo e não morreu? Nada. Esse é o estado de invencibilidade estoica. Não é que você não possa ser ferido, é que você não pode ser derrotado. Você se torna antifrágil. Quanto mais o caos bate em você, mais forte você fica. Olhe para o horizonte. A tempestade do divórcio, a fase da festa, a amargura dela. Tudo isso é apenas clima, e o clima muda, mas a montanha permanece. Você é a montanha. Para encerrar este ciclo de compreensão, quero que você visualize o futuro, daqui a 5 anos. Cenário A. Você continuou tentando salvá-la, brigando com a narrativa dela, implorando por validação. Você está cansado, pobre, amargo, e seus filhos o veem como um homem fraco e reativo. Cenário B. Você aplicou o estoicismo cru. Você cortou o contato desnecessário. Você ignorou as calúnias. Você construiu seu corpo, suas finanças e sua mente. Sua casa é um templo de paz. Seus filhos o respeitam como um patriarca sábio. E ela ainda está presa no ciclo de vítima, ou talvez tenha se tornado a realista fria, mas isso já não importa. Porque você é livre. A escolha entre o cenário A e o cenário B é feita agora, não amanhã, agora. Em cada microdecisão de não mandar aquela mensagem, de não olhar aquele perfil social, de não beber aquele copo de álcool para esquecer. O caminho é solitário no início. A subida é íngreme. O ar é rarefeito. Mas a vista lá de cima, meu amigo, é reservada apenas para aqueles que tiveram a coragem de continuar subindo enquanto o mundo desmoronava lá embaixo. Junte-se aos fortes. Inscreva-se no canal para continuar forjando seu espírito com a filosofia mais duradoura da história. O aço só é temperado no fogo e você está no meio das chamas. Não desperdice a oportunidade de se tornar sua melhor versão. Membros do canal, obrigado por manterem a chama acesa. Vocês são a vanguarda. E lembre-se, o obstáculo é o caminho.